Olá, olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo aqui. Já vou até colocar aqui o tema do nosso bate-papo de hoje, que é pensamentos, sentimentos e vida. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Nosso bate-papo hoje vai ser bem objetivo. Espero que nós possamos trazer aqui ideias, conhecimentos para que possa melhorar a nossa vida, né? Vamos falar sobre pensamentos, sentimentos e vida. E levando em consideração que o mundo que nós vemos lá fora, ele está dentro da gente. A partir do momento que a gente começa a entender essa logística, a gente começa a nutrir melhor os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Do mesmo jeito que nós alimentamos o nosso corpo, também temos que alimentar a nossa mente. Algumas vezes nós adoecemos porque não vigiamos os nossos pensamentos e alimentamos a nossa mente de forma desequilibrada. Ouvimos coisas desagradáveis, assistimos programas que não nos instruem, conversamos com pessoas que não nos acrescentam, pensamos, digamos assim, coisas que só nos envenenam. E é interessante porque, a partir do momento que a gente está pensando, o nosso corpo modifica, né? É importante lembrar que o paciente ele tem uma colaboração tremenda em relação à sua própria melhora. Não adianta, por exemplo, você tomar remédio e esse remédio você não acreditar nele ou simplesmente estar com o organismo totalmente acelerado, né? Se você, por exemplo, está com um nível de estresse muito grande, o que acontece quando você toma um medicamento? O medicamento ele é feito, por exemplo, para você tomar esse medicamento com determinado pH do seu organismo. A partir do momento que você está extremamente estressado, ansioso, tenso, o seu pH aumenta, né? o seu nível digamos assim, de processamento, vamos dizer assim, eleva e você toma um remédio, só que o remédio não faz efeito. Existe uma ligação, né, entre o paciente, a forma que ele pensa, como ele está reagindo sobre o tratamento, a colaboração dele para que ele se melhore e, claro, os resultados daquilo que está sendo feito. O mais engraçado é que a ciência e a espiritualidade cada vez mais está dando as mãos. E isso é uma coisa incrível, porque lá atrás, né, quando o nosso Mestre Jesus nos trouxe conhecimentos tão maravilhosos para a nossa vida, né, nos deu determinadas pérolas. E olha, levando em consideração, pessoal, que o nosso conhecimento é um tesouro muito precioso. Eu costumo dizer que a saúde mental é um patrimônio de um valor, digamos assim, imensurável. Jesus, ele nos orientava, né, em relação à paz de espírito, à tranquilidade, nos orientava quanto à importância de nós contemplarmos a beleza dos bosques, dos ares, dos mares, olhar para o céu, contemplar a beleza das coisas. A princípio, né, quando nós não tínhamos entendimento como temos hoje, nós achávamos que ir à praia, olhar para as estrelas, olhar para o sol, contemplar a beleza dos nossos dias, parecia só poesia. E às vezes até uma atitude sem muito sentido. Hoje em dia nós sabemos claramente que quando você olha para o céu, olha para as estrelas, você se conecta com a criação, várias situações, vários fatos, né, acabam acontecendo dentro de cada um de nós. Você tranquiliza, você desacelera, você acalma, sintoniza. É importante, se você vai, por exemplo, fazer uma reunião importante, você se conectar. Cada vez mais a ciência, como disse ainda há pouco, está conectado à espiritualidade. Cada vez mais a ciência entende que o nosso espírito ele é extremamente importante para animar o nosso corpo e a própria medicina hoje reconhece que existe, né, uma conexão importantíssima entre o invisível, ou seja, as crenças espiritualistas em relação à qualidade de vida. Qualidade de vida envolve aspectos, sobretudo psicológicos, sociais, espirituais, e esse conjunto de coisas faz com que você melhore de vida. A partir do momento que você não tem uma consciência disso, nós não policiamos os nossos pensamentos, muitas vezes não policiamos os nossos comportamentos e adoecemos sem saber por quê. Cada um tem as suas crenças religiosas
E quando você faz um tratamento, por exemplo, acompanhado pelo seu médico, e você, por exemplo, está, de certa forma, digamos assim, fazendo um tratamento, um acompanhamento paralelo em relação às suas crenças espirituais, espiritualistas, você tem uma tendência a melhorar muito mais. E acontece uma coisa também muito, muito curiosa. Veja só que eu estou falando aqui para você em relação a crenças espiritualistas. Eu não estou falando aqui necessariamente da religião. A religião, ela tem um papel maravilhoso na vida do ser humano, desde que esse papel ele seja desempenhado de uma forma muito mais plena, muito mais conectada. Existe uma diferença entre a religião, a espiritualidade e a fé. A fé é você com você. A religião é você com o outro. Ou seja, quando você busca uma religião que mais te apetece, eu sempre falo que a religião melhor é aquela que te faz uma pessoa melhor. E tem uma coisa interessante. Quando você busca uma religião que tem a ver com seus conceitos, com seus valores, com as suas crenças, com as suas afinidades, você vai encontrar pessoas que teoricamente pensam igual a você. Então a religião é você com o outro. A fé é você com você. E a espiritualidade é você com o todo. Entendendo isso, nós temos uma possibilidade imensa de melhorar a nossa vida. Porque a vida ela só melhora quando você consegue equilibrar os pilares da vida, que é sentimentos, corpo e espírito. A partir desse momento que você começa a entender toda essa engrenagem, a vida ela começa a se transformar. É impossível ser feliz se nós não controlarmos os nossos pensamentos. Quanto mais você vê pessoas ansiosas, desequilibradas emocionalmente, ou muitas vezes conectadas excessivamente no futuro, né? Ou então tem pessoas que estão excessivamente conectadas ao passado. As pessoas, quando estão excessivamente conectadas ao passado, ela desenvolve depressão. Quando você está conectado excessivamente no futuro, você desenvolve ansiedade. E olha, eu vou te falar com toda tranquilidade, né? Nós temos uma pandemia de pessoas ansiosas. A ansiedade, ela simplesmente rouba o nosso prazer de viver. A ansiedade, ela lima todas digamos assim, os prazeres do dia a dia. Só que todos os sentimentos, por sinal até fiz esses dias um vídeo, tá por aqui no meu Instagram, fiz um vídeo falando sobre isso, né? Todos os sentimentos que nós sentimos, que nós somos capazes de sentir, eles têm um propósito incrível para a nossa vida. Nós não podemos, digamos assim, desinstalar, como se fosse um aplicativo de celular, nós não podemos desinstalar qualquer sentimento que seja. E se nós tivéssemos essa capacidade, eu vou te dizer que seria um desequilíbrio, porque a ansiedade, ela nos conecta a alguma coisa que há de vir. Só que o grande problema é que nós pesamos na dose. Outro ponto também muito interessante é que nós, falando agora sobre pensamentos, sentimentos e, consequentemente, de vida, nós tentamos controlar o incontrolável. Deixa eu te falar uma coisa com toda tranquilidade. A vida nos pega pelos braços, com força, a todo momento, olha nos nossos olhos e fala assim, olha só, quem manda aqui sou eu. A vida está no controle, pessoal. Parece uma coisa banal, mas sabe o que acontece? Quando nós não entendemos e não respeitamos isso, nós temos uma usina de sofrimento. Por quê? Nós não sabemos claramente o que podemos e o que não podemos controlar. Vou te dar um exemplo prático. Se você, de repente, sei lá, perde o emprego. Tem pessoas que ficam aprisionadas a uma sensação, a uma situação que não consegue digerir. É importante nós sabermos que toda perda gera uma frustração. Quanto maior a perda, claro, maior a frustração, maior a dor. Se você perdeu alguma coisa, ou sobretudo você perdeu alguém, é natural que nós tenhamos esse momento de dor, de readaptação, de luto. Só que essa dor, essa readaptação ou esse luto, ele tem que ter um prazo para acabar. Não podemos, por exemplo, cultivar
um sentimento de dor, de perda e de luto por muito tempo, porque essa perda, esse luto cultivado por muito tempo, ele pode ser fomentado, digamos assim, se fortalecer, inclusive, por exemplo, virar uma depressão. O luto, a tristeza, é como se fosse uma chuva, né? Você está numa chuva, aquela chuva vai cair lá, aquele temporal, e daqui a pouco, daqui a algumas horas, ou quem sabe daqui a 1 ou 2 dias, aquele temporal ele vai embora. Essa é a analogia da tristeza. Só que a depressão, por exemplo, a depressão é como se fosse uma frente fria. Sabe aquela frente fria que parece que não tem fim? Aquela frente fria que não vai embora? Pois é. E a depressão é uma doença covarde. E como falei ainda há pouco, nós estamos vivendo uma pandemia de depressão e de ansiedade. Pessoas que estão presas ao passado, amarradas, aprisionadas ao passado e vivem caminhando como se estivesse arrastando corrente. E tem pessoas que estão excessivamente no futuro. Para a gente entender, pessoal, claramente como funciona a nossa realidade, né? O passado, o presente e o futuro, imagina só que você tem um pêndulo. Sabe aquele pêndulo? Você pega e ele começa a balançar para um lado e para o outro? Então, imagina que esse pêndulo é como se fosse, por exemplo, a sua vida. Quando ele vai para frente, você está conectada ao futuro. Quando ele vem para trás, você está conectado ao passado. Quando ele para no meio, ou quando ele passa pelo meio, você está conectado ao presente. Nós precisamos desse pêndulo para que a gente possa aprender com os erros e com os acertos do passado. Por isso que nós temos que ter memória, né? Por exemplo, se você não tivesse memória, você não saberia ler, porque você esqueceria, né? Você não saberia qualquer tipo de idioma, ou não saberia o que é certo e o que é errado. Por isso que nós precisamos da memória. Lembra que eu te falei ainda há pouco que todos os sentimentos que nós temos, todos os sentimentos que nós somos capazes de sentir, eles têm um propósito muito importante para a nossa vida? O grande X da questão é nós aprendermos claramente a utilidade de cada sentimento e, claro, aprender a gerenciar esse sentimento. O nosso cérebro é como se fosse, por exemplo, um celular. A nossa mente é como se fosse a rede. Cada aplicativo que você baixa no teu celular, você amplia a sua capacidade de utilização. Por isso que cada livro que você lê, cada, digamos assim, cada curso que você faz, cada formação que você conclui, cada aula que você participa, cada palestra que você assiste, é como se você estivesse baixando novos aplicativos para esse celular que a gente está brincando aqui, que é o seu cérebro. Quando você está baixando esses aplicativos, você vai ampliando o teu conhecimento. Só que para você usar a maioria dos aplicativos, você precisa estar conectado a uma rede. Para ficar mais claro, o nosso cérebro é um celular e cada treinamento que nós fazemos, cada coisa nova que nós aprendemos, funciona como um aplicativo que vai aumentando a capacidade e a utilidade desse nosso, entre aspas, celular, que é o nosso cérebro. E o nosso pensamento que vem de fora, ele é a rede que nos conecta a tudo que há. Tem uma história muito interessante que teve um cara chamado Gödel. Gödel, ele foi um matemático, por sinal ele foi assistente de Albert Einstein. Só que Gödel, ele desenvolveu um teorema muito interessante que ficou conhecido como Teorema de Gödel. Esse teorema dizia que um sistema é impossível de produzir a própria consciência. O que quer dizer exatamente? Lembrando, como disse, que Gödel foi um matemático que foi assistente de Albert Einstein. Então, ele disse que um sistema é impossível de produzir a própria consciência. Por que um sistema é impossível de produzir a própria consciência? Por inconsistência matemática, ou seja, tudo que você vê funcionando tem uma consciência que vem de fora. Se você vê, por exemplo, um drone, tem alguém que está controlando aquele drone. Se você vê um avião, alguém está controlando aquele avião. Seja um piloto ou um avião, digamos assim, digamos, gerenciado à distância, que agora tem, né, esses aviões espiões, vamos dizer assim. Então, tudo que existe, como, por exemplo, um sistema de computador, o sistema existe, mas a sabedoria daquele sistema veio de fora. Isso prova matematicamente que a nossa inteligência, a animação, a energia que anima o nosso corpo vem de fora. A ciência já começa a entender
por questões, inclusive, evidenciais, que a nossa energia vem de fora e essa energia nós podemos chamar aqui de espírito. Conhecendo isso claramente, nós começamos a perceber que a realidade ela se dá nos nossos pensamentos. Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou te falar agora, porque essas sugestões vão te ajudar a melhorar a sua vida, né? E aproveita, convida mais pessoas para que a gente possa continuar esse bate-papo. Jesus nos dizia que a verdade nos liberta. O que é a verdade? É todo esse conhecimento do aparelho psíquico, é o conhecimento da vida, do espírito e do corpo. Porque se nós sabemos que as nossas ideias funcionam, por exemplo, como a rede do telefone e o nosso cérebro é o telefone, quanto melhor você organizar, por exemplo, os seus pensamentos, os seus, entre aspas, aplicativos, significa que você vai estar melhor conectado e vai usar muito melhor esse seu aparelho que é o cérebro. O que acontece quando você não tem consciência e não sabe utilizar bem o seu cérebro? Sabe o que acontece? Você passa a ser fantoche das situações, das pessoas e dos fatos. Quer uma prova disso? Eu vou te dar uma prova disso. Se alguém no trânsito, ou no seu trabalho, ou na condução, pisa no seu pé e você simplesmente grita com aquela pessoa, olha que coisa interessante. Às vezes a pessoa te insulta no trânsito, ou no trabalho, seja lá onde for, e você, ao invés de agir, você reage. O que acontece? Qual é a diferença de você agir ou reagir? Quando um fato acontece na sua vida, um desentendimento, ou um insulto, ou qualquer coisa assim, quando nós estamos no nosso eixo, conhecemos os nossos pensamentos, estamos seguros daquilo que nós somos, ao invés de reagir a uma determinada situação, nós agimos. Agir é o que se espera de cada um de nós. Só que muitas vezes nós avançamos numa situação, como por exemplo um cachorro, com todo respeito aqui a cada um de nós, mas analisando os nossos irmãos menores, os animais, que têm menos entendimento, é interessante entender que quando nós somos insultados, nós reagimos como se fosse um bichinho, um animal, um gato que pula para cima, né? E muitas vezes nem pensa naquilo que está fazendo. Só que nós somos muito mais do que os nossos irmãos menores, os animais. Nós temos que ter consciência da nossa capacidade, temos que gerenciar os nossos pensamentos, entender quando estamos agindo ou reagindo. Reagimos quando entramos na sintonia do outro. Só que nós agimos quando atuamos de acordo com o que nós queremos. Quantos problemas tiram o teu sono? E o que é mais interessante, muitos dos problemas que você tem hoje, daqui a 5, 10, 15 anos, eles não vão aparecer no teu radar. Será que vale a pena você se estressar? Estamos vivendo um momento, né, onde as pessoas estão discutindo questões políticas e daqui a 5, 10 anos a gente nem vai lembrar desses fatos em si. Mas se você perder a saúde, você vai perder uma noite de sono. Você vai perder alguns momentos de felicidade e plenitude. Eu vou te dizer com toda tranquilidade. Cuidar dos pensamentos, gerenciar os pensamentos, gerenciar os sentimentos é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer para a nossa vida. Uma coisa importante, pessoal, o mundo que nós enxergamos é o mundo que está dentro da gente. Não adianta, por exemplo, você querer falar 2, 3, 4 idiomas, querer conhecer os continentes, beber vinhos de diferentes nacionalidades, diferentes uvas, se você vive em guerra mental. Eu sei que não é fácil para nenhum de nós, mas controlar os nossos impulsos, as nossas emoções, controlar os nossos pensamentos, muitas vezes equilibrados, respirar. Eu posso dizer com toda tranquilidade, uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer para a nossa vida é respirar. E aí você me pergunta assim, mas Hugo, como assim respirar? Eu respiro a todo momento. Mas tem uma coisa importante, e presta bem atenção no que eu vou te falar. Nós respiramos não para viver, nós respiramos para sobreviver. Eu fiz um vídeo aqui, depois dá uma olhadinha aqui, acho que foi o
o penúltimo vídeo que eu fiz, se não me falha a memória, que eu falava sobre a importância da respiração, as duas primeiras lições que nós aprendemos nessa vida. A primeira lição que nós aprendemos nessa vida foi a respirar. E a segunda lição, a segunda coisa que nós aprendemos nessa vida foi a chorar. Engraçado que ao mesmo tempo que nós aprendemos a chorar, nós aprendemos também a nossa primeira forma de comunicação. Porque quando nós nascemos, nós não sabíamos falar e simplesmente nós ficávamos chorando quando estávamos com fome, quando queríamos atenção. Muito rapidamente, nós começamos a perceber que o choro era uma forma de ganhar atenção. Só que aí muitas vezes nós crescemos, entendemos claramente que não é bonito para um adulto ficar chorando como criança mimada, e aí nós passamos a reclamar. Olha que coisa interessante. A reclamação ela é uma forma de choro que nós trazemos na infância. Só que a reclamação ela nunca vai levar a lugar nenhum. Claro, reclamar no intuito de ajustar uma determinada situação, por exemplo, você está com um problema no teu condomínio, um exemplo qualquer, e você está vendo que o corredor está muito sujo. De repente você ir lá, fazer uma observação e tal, de certa forma seria uma reclamação com uma ação. Mas muitas vezes nós reclamamos se está sol, se está calor, se tá dia, se está noite, se acordamos cedo ou tarde. Nós digamos assim, reclamamos de tudo. Mas voltando para a questão da respiração, nós respiramos não para viver, mas respiramos para sobreviver. Não paramos para encher o nosso pulmão e, consequentemente, vivemos num estado de alerta. E esse estado de alerta, ele nos coloca num consumo de energia mental, vital, muito grande. Por isso que muitas vezes nós adoecemos. Parar, tranquilizar, acalmar é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer para a nossa vida. Eu vou te falar uma coisa e eu queria que você levasse para a tua vida, para o teu coração. Essa frase me acompanha, e você que acompanha aqui minhas lives, minhas aulas, você já me viu falar isso. E eu acredito, e cada vez mais eu valido isso na minha vida, embora já tenha validado várias vezes, e valido na vida das pessoas também. Quando nós mudamos, quando nós nos transformamos, o mundo se transforma para a gente. Porque não adianta querer controlar a vida, porque a vida sempre está no controle. A vida sabe o melhor caminho. E aí você me pergunta, pô, Hugo, quer dizer que eu sou fantoche da vida? Eu só tenho que aceitar, dizer sim, Senhor, para a vida? Não. Não. Nós sempre tivemos e sempre teremos o livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio é como se fosse uma capacidade que você tem para gerenciar alguma coisa ou outra. Mas você não pode, por exemplo, decidir se vai chover ou se vai se fazer sol, ou que hora o sol vai nascer, ou que hora a noite vai cair. Mas nós podemos gerenciar a nossa vida pensando o que você vai comer, aonde você vai estar, se você vai ler, se você vai dormir, se você vai ver um filme. Esse é o livre-arbítrio. E não adianta querer, por exemplo, mais do que o nosso livre-arbítrio nos comporta. E aí você fala para mim assim, Hugo, mas isso não seria muito claro, essa informação? Não. A grande verdade, meus amigos, é que nós queremos mudar o imutável e muitas vezes cruzamos os braços quando poderíamos agir. Levar a vida com mais leveza, levar a vida com muito mais tranquilidade. Tem um programa que nós estamos colocando aqui, que nós gravamos lá no MAP, Movimento de Amor ao Próximo, e é interessante porque o título do programa é uma sacada para a vida, que muitas vezes nós não paramos para pensar. Qual é o título do programa? Então, a vida pode ser mais leve. Eu vou te falar com toda tranquilidade. A vida não apenas pode ser mais leve, como ela também deve ser mais leve. E aí você me fala, mas Hugo, como assim? Será que é tão fácil? É como ligar um interruptor, liga, desliga e está tudo certo? Não, não é. Mas a partir do momento que a gente deixa de cobrar as pessoas, deixa de cobrar a própria vida, deixa de criar muitas expectativas nas situações, nas pessoas, a partir do momento que a gente começa a ficar mais leve, a vida passa a ter um outro brilho. Nós queremos controlar, como dissemos agora há pouco, o incontrolável.
E aquilo que está dentro do nosso livre-arbítrio nós não queremos. Se você, por exemplo, tem uma programação para o final de semana e não consulta o serviço de meteorologia, e você sai de manhã achando que vai pegar um sol e naquele dia começa a chover, muitas pessoas, ao invés de se adaptar, buscar uma adaptação àquela realidade, começa a, enfim, reclamar da vida, ficar chateado e tal. Isso é uma bobagem nossa. Nós nos colocamos muitas vezes como se fôssemos crianças mimadas. E olha, a grande verdade é que nós somos crianças mimadas sim, né? É interessante que nós somos filhos do Divino Criador. E eu vou te falar uma coisa com toda tranquilidade. Nós já temos tanta coisa para agradecer, só que na maioria das vezes nós estamos conectados sempre na falta. Olhando para o nosso passado, para o passado da humanidade, inclusive um passado não muito distante, mas um passado muito próximo, nós começamos a entender que nós todos fomos preparados, doutrinados, treinados para ver a falta ou os erros das pessoas, dos fatos. Quer uma prova disso? Eu gosto sempre de lembrar daquele joguinho que vinha no final da revista ou do jornal, ou dos jornais, que era o jogo dos 7 erros. Aí eu te pergunto, poxa vida, por que jogo dos 7 erros se o mesmo jogo poderia ser o jogo dos 7 acertos? Sabe o que acontece? Sabe a diferença que faz quando você muda essa percepção da realidade? Quando você está buscando o jogo dos 7 erros, por exemplo, você começa a querer achar os erros das pessoas, dos fatos em si. Aquilo que a gente reclama, muitas pessoas gostariam de ter. Às vezes, por exemplo, você reclama do seu carro que é velhinho, mas tanta gente anda a pé. Às vezes você reclama do seu emprego, mas tanta gente está desempregada. Às vezes você reclama do seu marido, mas tanta gente gostaria de ter um companheiro, uma companheira. Será que não vale a pena nós começarmos a exercitar um pouco mais a gratidão? Olha, eu acho que sim. Os nossos pensamentos modificam a nossa realidade. Um fato exatamente igual pode ter milhares de percepções. Imagina só que está você e o seu irmão. Seu irmão, o mesmo pai, mesma mãe, 1 ano ou 2 anos de diferença, a mesma criação, mesmo tudo. Mas aí chega um momento que vocês vão a uma festa, de repente você pode achar que é o máximo, de repente seu irmão, sua irmã pode achar que é uma droga. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode o mesmo fato ser interpretado de 2 formas completamente diferentes? Será que não é um pouco a nossa forma de ver a vida? Eu acho que sim. Você sabe que uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer para a nossa vida é exercitar a gratidão? E você fala para mim assim, mas Hugo, esse papo de gratidão parece uma coisa meio modismo, não é não? A grande verdade é que não. Sabe por quê? Porque quando nós começamos a exercitar a gratidão, agradecer, por exemplo, pela sua vida, agradecer pela vida do seu filho, agradecer pela vida então do seu cachorrinho, se você não tem um filhote, agradecer pela vida do seu gato. Ah, mas se você não tem nenhum pet, nenhum bichinho, e por que não agradecer pela vida dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus amigos? Agradecer por poder andar, falar. Parece uma coisa banal, mas eu vou te falar uma coisa muito séria. Se você um dia achar que não tem nada para agradecer, ó, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Se você algum dia achar que você não tem nada para agradecer, pega uma venda, coloca nos olhos e faz um trato com você mesmo, que você vai ficar o dia inteiro sem enxergar nada. Andando pela casa, tentando falar com as pessoas, tentando buscar o celular, ligar a televisão. Mas ligar a televisão para quê? Se você não está vendo, só para ouvir? Então, faz esse exercício. Se você achar que não tem nada para agradecer, bota uma venda nos olhos, passa o dia inteiro sem enxergar, e aí quando for depois de, vamos lá, 16 horas, você tira a venda e olha para as coisas. Eu acho que você vai perceber que enxergar é bom demais. Mas você não estava sabendo disso. Quer um outro exercício? Faz o contrário, então. Tenta ficar sem falar um dia todo. Tenta ficar sem dar uma palavra, que seja, da hora que você acorde, a hora que você vai dormir. Eu te garanto que no dia seguinte, quando você voltar a falar, você vai agradecer muito pela capacidade de falar. Você tem capacidade de caminhar.
Já pensou ficar um período sem andar? Olha, eu te falo porque eu já fiquei sem andar, eu já quebrei a perna 3 vezes. Então, eu sei muito bem o que é isso, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Se você acha que não tem nada para agradecer, passa um dia sem falar, ou passa um dia sem enxergar, ou então passa um dia sem andar. Pessoal, nós não sabemos o quanto é maravilhoso ter nosso intestino funcionando perfeitamente, porque ele funciona toda hora, então a gente tem isso em abundância. O nosso coração está batendo a todo momento, nós nem paramos para agradecer, nós estamos respirando, nós podemos pensar, as pessoas que nós amamos estão bem, tantas coisas nós temos para agradecer, mas muitas vezes nós não agradecemos, talvez por nós termos em abundância. E o ser humano, ele tem uma característica muito engraçada e ao mesmo tempo ainda muito limitada. Nós temos uma tendência a agradecer ou buscar agradecer ou valorizar alguma coisa quando a gente já está perdendo. Sabe quando você está perdendo ou quando perde, aí você valoriza? Isso acontece, por exemplo, quando você perde alguém que você ama, seu pai, sua mãe, seu irmão, ou sei lá, um emprego, por exemplo, às vezes até um relacionamento, né? Você tem alguém do seu lado a vida inteira e daqui a pouco aquela pessoa, enfim, percebe que não dá mais para viver teu lado e tudo nessa vida tem um começo, meio e fim. Talvez essa situação também chegou ao fim. Mas por que nós temos essa limitação de valorizar as coisas quando nós perdemos? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o ser humano ele é tão complexo que quando ele não tem um problema, ele cria um. Quantas vezes nós não criamos problemas? Problemas imaginários. É claro, pessoal, que querer expandir, crescer, evoluir, querer, por exemplo, ter um carro melhor, ter uma casa melhor, ter um emprego melhor, ter uma renda melhor, tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é maravilhoso e é muito bem-vindo. Mas nada vai adiantar você focar sempre no horizonte se nós não valorizarmos o que nós temos. Tem um carro velho? Valoriza o teu carro. Você tem sua esposa? Valoriza a tua esposa, valoriza o teu marido, valoriza os seus filhos. Cada um com as suas diversidades, cada um com as suas diferenças, com as suas capacidades, com as suas habilidades. E é essa diversidade que faz ser o que nós somos. Nós somos indivíduos. Nós somos mais de 7 bilhões no planeta, nesse momento, né? Mais de 7 bilhões, e não temos uma criatura exatamente igual. Nem exatamente igual fisicamente e nem exatamente igual psicologicamente. Olha que coisa interessante. E aí, se nesse momento você me fala, mas Hugo, eu acho que os gêmeos idênticos são iguais, não são? Não, não são. A prova disso é que todo mundo pode confundir, mas a mãe, quando olha, ela fala, ó, esse é o fulano, esse é o ciclano. É impressionante. Os gêmeos, eles são idênticos, digamos assim, muito próximos de serem idênticos, mas não são exatamente idênticos, porque nós não somos idênticos, nós somos diferentes. Como disse agora há pouco, a prova disso é que gêmeos, que a gente chama de idênticos, quando a mãe olha, ela reconhece um e outro. Mas olha, eu vou reafirmar aqui para você com muita tranquilidade. Vamos ver a vida de uma forma diferente. A vida pode ser mais leve. Vamos ser mais leve com as nossas cobranças. Vamos desfrutar da jornada. Quantos problemas poderiam e poderão ser evitados? Não adianta nós acumularmos bens financeiros, fazer viagens internacionais ou qualquer coisa que seja, se nós vivemos em guerra mental. Se nós criamos confusão aonde quer que nós estejamos. Eu acho que todos nós temos o papel de colaborar com a transformação do planeta, colaborando com a própria transformação. Aí você fala para mim assim, poxa, Hugo, mas como assim? Será que eu vou colaborar com a transformação do planeta, colaborando com a minha? Olha só, quando nós nos melhoramos, nós ajudamos o planeta a melhorar. A Paz do Mundo tem uma música que diz que a paz do mundo começa em mim. E isso é muito verdadeiro. Nós sonhamos muitas vezes com a paz mundial, sonhamos lá com a paz na Ucrânia, na Rússia, mas às vezes nós somos o Putin da nossa casa. Nós somos o Putin da nossa casa mental. E aí? O que a gente faz numa situação dessa? Eu acho que nós temos muito que conversar. Eu acho que nós temos muito que refletir para a vida.
soltar as amarras do passado. Quantas pessoas, caminham com amarras do passado, dores que não conseguem se livrar. Ainda há pouco eu estava dando uma palestra e a gente estava falando sobre perdão. E eu vou te falar uma coisa muito, muito, muito interessante. O perdão é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer para a nossa vida. O perdão, ele é tão importante que Jesus colocou no Pai Nosso. Lembra dele? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olha, não dá para falar de qualidade de vida sem falar em pensamentos. E não dá para falar em pensamentos sem falar em sentimentos. E não dá para falar em vida, pensamentos e sentimentos sem nos conectarmos com a divindade, com a espiritualidade. É importante lembrar, como falamos ainda há pouco, que são 3 pilares que as pessoas confundem a todo momento. Que é, por exemplo, a fé, a religião e a espiritualidade. Como dissemos ainda há pouco, a fé é você com você. A religião é você com o outro. E a espiritualidade é você com o todo. Eu postei aqui no Instagram uma frase muito interessante que muitas pessoas mandaram comentários para mim, lindos, inbox. E a frase falava o seguinte: você não é uma gota no oceano, você é um oceano inteiro em uma gota. Nós somos pessoas de luz, nós somos seres de luz, nós somos a imagem e semelhança do Divino Criador. E não importa a nossa religião. É claro que todas as religiões merecem nosso absoluto respeito, né? E na clínica, por exemplo, eu atendo pessoas que são evangélicas, pessoas que são espíritas, pessoas católicas, pessoas da Umbanda, todos são bem-vindos. E as religiões são como se fosse, por exemplo, galhos de uma mesma árvore. Quando nós entendemos isso, nós começamos a nos abraçar, porque nós ainda somos tão limitados, somos tão pequenos, que nós achamos que o nosso time de futebol é o melhor, nós achamos que o nosso partido político é o melhor, nós achamos que as nossas preferências religiosas são as melhores. Olha, mas eu vou te falar uma coisa. A grande verdade é que as nossas escolhas são melhores para nós. E está tudo certo. Mas também vamos entender e respeitar as opiniões diversas. Estou vendo aqui que quem colocou aqui é uma empresa Coifé, né? Salão, colocou aqui, difícil perdoar. Olha só, depois coloca seu nome aqui para eu ver, viu? Tô vendo que tem uma galera entrando aqui, tô vendo aqui uns comentários. Por gentileza, podem passar aqui seus comentários, vamos interagir, né? Vamos conversar. Mas eu vou te falar uma coisa muito importante, né? O perdão, ele não é fácil. O perdão não é fácil. Mas eu vou te falar com toda segurança, por tudo que eu vivenciei, por tudo que eu estudei, por tudo que eu li, por tudo que eu vi, tudo que eu acompanhei. O perdão é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer para a nossa vida. É impossível pensar numa vida sem perdão, porque nós sentimos muitas vezes quando nós somos, digamos assim, arranhados. Mas e quando nós arranhamos outras pessoas? Quando nós entendemos essa engrenagem da vida, a gente começa a ficar mais leve, porque nós cobramos de tudo a todo momento. Queremos cobrar dos nossos pais, queremos cobrar dos nossos, às vezes até dos nossos filhos, né? Queremos cobrar, por exemplo, Elba, queremos cobrar, por exemplo, dos nossos irmãos, dos nossos avós, queremos cobrar da vida. Deixa eu te falar uma coisa, a vida é perfeita, a vida é perfeita. Quando nós olhamos, por exemplo, toda a engrenagem da criação, gente, tá tudo perfeito. Tá tudo perfeito. Tá tudo mais perfeito do que a gente imagina. É claro que eu não estou dizendo que o mundo está perfeito, porque as nossas relações intrapessoal e interpessoal, elas ainda são muito imaturas. Por isso que nós, às vezes, falamos coisas que não deveríamos, às vezes escutamos coisas que não deveríamos, às vezes calamos quando poderíamos falar alguma coisa que era importante para aquela pessoa, como, por exemplo, um eu te amo.
como por exemplo, você é importante para mim. Nós ainda somos muito imaturos, mas olhando toda a criação é perfeita. Toda a criação é perfeita. Quando nós olhamos, por exemplo, as aves, olhamos, por exemplo, os animais, olhamos, por exemplo, o movimento, a movimentação do planeta e todos os outros planetas, olhamos todo o universo, a gente começa a perceber claramente que existe muita arte, sabedoria e beleza em tudo que há. Entendendo isso, nós nos conectamos de novo com a força maior, com a força da criação. Esse é o nosso papel. E ao mesmo tempo esse é o nosso grande desafio. Entendendo isso, que tem um Deus, um Criador, que cuida de tudo e de todos, nós começamos a perceber que nós somos bebês espirituais. Gonzaguinha definiu muito bem quando ele falava viver a beleza de ser um eterno aprendiz. Mas voltando à questão do perdão, como nós somos, digamos, pequenos, ainda bebês espirituais, nós estamos engateando nessa caminhada incrível. A nossa colega colocou aqui, olha, às vezes nós sofremos abusos, enfim, de formas diversas, né? Dispensa até comentários. Mas olha, é importante perdoar, entender que aquela pessoa agiu de acordo com o entendimento dela, mas é claro que se tiver alguma questão criminosa, que a justiça seja feita. São coisas diferentes, tá? Imagina só que, vou dar um exemplo prático. Imagina só que eu estava com um dinheiro importante para fazer um pagamento muito importante para a minha vida e chegou ali, o cara me assaltou, levou meu dinheiro. Me dá uma raiva muito grande, né, por eu ter sido, entre aspas, né, roubado, lesado. Eu vou tentar perdoar ele. Mas o fato de eu tentar perdoar, por exemplo, o cara que me assaltou, não significa que eu tenha que negligenciar o erro dele ou que ele não tem que ser preso. Não, ele tem que ser preso. Ele tem que pagar pelos erros dele. Mas eu não vou guardar dentro de mim sentimentos de mágoa, de dor. Os sentimentos que nós guardamos dentro da gente, sentimentos desagradáveis, eles aparecem de uma forma ou de outra. Sigmund Freud, o meu patrono, o patrono da psicanálise, ele dizia que a voz do inconsciente é silenciosa, mas ela não se cala até ser ouvida. Às vezes nós temos dores que é tão desagradável que a gente não quer nem falar. E vou mais além. Às vezes nós temos dores tão profundas que nós não gostamos nem de lembrar. Olha que coisa interessante. Só que eu vou te falar uma coisa muito importante e eu peço a você total atenção nesse momento. Nós, seres humanos, acostumamos com qualquer coisa. Comemos raízes, folhas, plantas, comemos insetos, comemos animais, nadamos, construímos arranha-céu, empilhamos pessoas, construímos aviões, submarinos, barcos. Nós estamos no topo da cadeia alimentar, temos uma capacidade de adaptação incrível. Só que isso é muito bom, porque garantiu a sobrevivência da nossa espécie até hoje. Mas tem um ponto que eu peço sua absoluta atenção nesse momento. Sabe o que acontece? O fato de nós termos essa capacidade de adaptação tremenda significa que até o sofrimento nós podemos nos adaptarmos. E quando nós nos adaptamos ao sofrimento, nós criamos uma certa familiarização com esse sentimento de dor. Por isso que quanto mais nós sofremos por longo tempo e esse sofrimento não é lavado, não é trabalhado, não é colocado para fora, os nossos traumas, por exemplo, eles não são trabalhados, o que acontece? Nós colocamos esses traumas para fora em momentos que começa a ter turbulência. Os traumas não trabalhados na nossa vida, eles sempre aparecem nas horas piores. Quando você está triste, quando você teve um outro problema, e aí vem aquela sensação de dor que nos é familiar. Então, até a tristeza, ela pode ser familiar. Isso explica porque muitas pessoas repetem padrões, repetem situações, têm um padrão de vida que não se eleva. Qual seria o ideal de uma vida oxigenada, de uma vida enérgica? É aquele padrão de vida que você está sempre melhorando um pouquinho que seja. Melhorando como pessoa, melhorando como pai, como marido, como profissional e assim sucessivamente.
Mas às vezes nós estamos estagnados e caminhamos a nossa vida como se nós estivéssemos arrastando corrente. E aí vem a terapia, a psicoterapia, para nos ajudar a fazer isso, ajudar a limpar todas essas dores, todas essas mágoas. É muito importante participar desse processo, fazer esse processo de acerto de conta consigo mesmo. E aí vem o perdão. O perdão, as igrejas, por exemplo, né? E lembrando que eu não estou falando aqui de nenhuma igreja, estou falando de todas as igrejas que merecem todo o nosso carinho, nosso mais absoluto respeito. Mas quantas vezes, no momento de prece, de oração, você atinge um estado mental que você solta um amar que está dentro de você. E daqui a pouco, aquela dor que você não queria nem falar, ou fingia não falar, ou fingia não lembrar, aquela dor daqui a pouco se dissolve. Porque enquanto você lembra com dor, significa que ali tem um nó para desatar. E olha, se você tem esse sentimento de dor do passado, significa que enquanto não desatar esse nó, você vai andar arrastando corrente. É muito importante perdoar. Então eu vou advogar aqui a favor de todos nós. E levando em consideração que eu também já fiz o meu trabalho de ressignificação, de perdão, trabalho de limpeza interna. Então hoje eu posso falar para você com toda tranquilidade. Abençoo todos aqueles do meu passado, aqueles que erraram, aqueles que agiram diferente do que eu gostaria, porque às vezes também tem isso. Às vezes não é nem exatamente um erro do outro, mas a nossa expectativa em relação a isso. Mas eu vou só fazer um complemento aqui na observação da nossa colega. Cada pessoa que sofreu as suas dores sabe daquilo que passou. Mas eu vou te falar com toda tranquilidade e falando muito imparcialmente. Quando nós perdoamos, e lembrando que o perdão não tem nada a ver com impunidade, se alguém, por exemplo, te agrediu, perdoa, mas a justiça tem que ser feita. São coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. A justiça tem que ser feita até para que aquela pessoa não cometa, né, o mesmo delito com quem quer que seja. Mas guardar o rancor dentro de você pode te adoecer. Aí vem, por exemplo, o termo mágoas, e por sinal, hoje na palestra que nós tivemos mais cedo, nós falamos do que são as mágoas. As mágoas são as más águas, as águas que nós guardamos de sentimentos desagradáveis, né? Esses sentimentos, eles muitas vezes nos adoecem. E eu vou te falar uma coisa assim, muito importante. As doenças, olha gente, prestem bem atenção nisso. Prestem muita atenção. As doenças, na maioria dos casos, veja só, eu não estou aqui diagnosticando ninguém. Estamos aqui analisando as possibilidades, né? Então estamos aqui vendo o que possivelmente pode levar a uma coisa ou outra. Mas em muitos casos, as doenças não são as causas. As doenças são os efeitos. Repito, a doença, em muitas situações, não são a causa. Não é a causa. A doença, muitas vezes, é o efeito. Vou te dar um exemplo prático. Talvez a dor que você está sentindo hoje, a gastrite que você está sentindo hoje, talvez foi fruto de uma situação que aconteceu lá atrás. Talvez a dor de cabeça que você está sentindo agora, será que não foi um estresse que aconteceu mais cedo? Ou será que foi uma má alimentação? Ou será que você bebeu demais na noite anterior e, digamos assim, acabou agredindo um pouco o seu corpo? A bebida em excesso, ela causa uma certa agressão nos rins, no fígado, né? Então, a partir do momento que você agride o teu corpo com um pensamento desagradável, com um excesso de bebida, no dia seguinte o corpo ele reclama. E o corpo ele é extremamente inteligente. Por isso que nós sentimos fome. A fome é o teu corpo falando para você, olha, a gente precisa de nutrientes. Por que nós sentimos sede? É o corpo falando para você, olha, precisamos de água. Por que você sente dor de cabeça? É o corpo dizendo, olha, você tem que acalmar, você tem que ficar mais tranquilo, porque aquela sua invigilância, aquele sentimento desagradável, ou a falta da alimentação, por exemplo, gerou uma dor de cabeça, gerou um estresse para a gente. Então, o corpo a todo momento nos orienta o que fazer. Nós temos um sistema autônomo que faz todo o gerenciamento, faz com que o seu coração continue batendo, com que você vá dormir, né? E você continue respirando.
e o coração também continue batendo enquanto você está dormindo. A tua digestão é feita mesmo quando você está dormindo ou quando você está concentrado no seu trabalho. Você não faz uma refeição e fica preocupado para que o seu corpo faça as absorções dos nutrientes. Claro que não. Você simplesmente acredita que o seu corpo está fazendo o papel dele. E um corpo em equilíbrio, sim, faz. Será que se o nosso inconsciente trabalha de forma tão brilhante e inteligente, será que o nosso consciente não pode trabalhar assim? Claro que pode. Claro que pode. Mas eu vou partir aqui por mais uns minutinhos para o nosso encerramento, mas eu quero deixar essa sugestão para você. Controle mais os seus pensamentos, os seus sentimentos e, consequentemente, você vai melhorar a sua vida. Sim, sim, sim. A vida, ela pode ser mais leve. Ela não apenas pode ser mais leve, como ela deve ser mais leve. Liberte-se das amarras do passado. Eu sei que cada um de nós, olha só, estou falando hipoteticamente, eu sei que cada um sabe das suas dores. O processo do perdão, que é como se você estivesse soltando essas correntes, que você caminha arrastando essas correntes, por isso que a vida fica tão pesada, por isso que você fica tão denso, né? Então, o processo de perdão, ele é um processo lento, demorado, mas olha, cada passo dado, a vida vai melhorando. Infelizmente, o perdão não é como um apagar e um acender de luzes, não. O perdão é um processo que nós vamos vivendo dia após dia, colocando para fora, colocando aquilo que você não consegue digerir. Vamos entender dessa maneira? Vamos transformar a vida mais leve? Vamos começar a valorizar tudo aquilo que a gente tem, agradecer por poder ouvir, por poder enxergar, poder respirar, poder falar, poder pensar. Agradecer pelas pessoas que estão, né, na nossa vida. Agradecer os nossos pais que estão aqui ou que já estiveram aqui. Agradecer os nossos irmãos, os nossos pares. Agradecer a oportunidade de trabalhar. Agradecer a oportunidade de viver. A vida é um grande presente. Às vezes, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. E eu peço a você que compartilhe essa mensagem com mais e mais pessoas. Logo que acabar essa live, eu vou colocar ela aqui, vou salvar ela. Eu queria que você compartilhasse com o máximo de pessoas que você puder. Tudo bem? Você me ajuda a divulgar essas mensagens? Vamos nessa? Posso contar com você? Que bom. Olha só, eu vou também trazer aqui uma reflexão, né, muito importante para todos nós. Às vezes, às vezes os problemas que a vida nos apresenta, às vezes não é nem tão ruim assim, mas às vezes nós estamos tão fragilizados, estamos tão sensíveis que aquilo que não é nem tão grande assim acaba nos abalando. E às vezes precisamos de ajuda, precisamos às vezes de um novo direcionamento, alguém que nos ajude a limpar as lentes da vida. Quer uma prova disso? Imagina só que você ama muito alguém e essa pessoa, seu grande amigo, seu pai, sua mãe, vem te dar um abraço. É muito bacana receber um abraço de alguém que nós amamos. Mas imagina só que esse mesmo abraço que você vai receber, você caiu de bicicleta ou você sofreu alguma queda lá no treino e você está todo machucado. Aquele abraço que deveria ser um afago, e muitas vezes é um afago, se você fisicamente não está bem, você está ralado, machucado, ferido, aquilo que deveria ser bom acaba sendo ruim. Já aconteceu isso com você? De alguém vir te fazer um carinho numa parte que você acabou de machucar e está bem doído? Então, isso acontece também na nossa vida. Às vezes os desafios da vida não são desafios tão grandes assim, mas como nós estamos tão cansados, nós estamos tão feridos, tão machucados, viemos caminhando uma longa estrada e cada um tem as suas particularidades, cada um tem os seus desafios. Quando nós estamos muito sensíveis a essas situações, aquilo que deveria ser uma coisa boa acaba sendo um tormento. Quem sabe nós não possamos, a partir de hoje, começar uma nova caminhada, mudar a nossa perspectiva de realidade, passar a agradecer mais tudo aquilo que nós temos, agradecer também pelo que não temos e que nós não gostaríamos de ter. Olha só, são tantas coisas que nós não temos e não gostaríamos de ter, mas por outro lado, temos
muitas coisas que nós podemos e devemos agradecer. Agradeça pela vida, agradeça pela existência, agradeça pela capacidade de pensar. Eu sempre brinco, pessoal, dizendo que quando nós nos olhamos no espelho, é como se fosse, por exemplo, o Divino Criador, o universo se experienciando. Sabe quando você olha no espelho e você começa a se olhar e você vai, digamos assim, olhar e falar assim, caramba, olha só, tem um sinal aqui, olha isso, olha aquilo. E você pensa que está pensando, e você sente que está pensando, e você se emociona quando você lembra do teu filho, você se emociona quando lembra do teu pai, da tua mãe, você coloca para fora sentimentos, você chora quando você vê uma música bonita ou quando vê um filme que te toca o coração. Essa capacidade de percepção e de sentimento é uma das coisas mais preciosas que nós temos na nossa vida. Que nós possamos chorar muito, mas chorar muito de emoção, de alegria, colocando para fora todas as nossas dores e ao mesmo tempo nos encantando, nos emocionando com coisas que tocam o nosso coração. Vamos passar a abraçar mais as pessoas que nós amamos. Não vamos esperar perder para poder valorizar. Vamos valorizar as pessoas que dividem ou que dividiram a vida com a gente. Se você, por exemplo, tem uma situação que chegou ao fim, ao invés de você ficar reclamando daquela pessoa que se foi, por que não agradecer por todos os momentos que vocês passaram juntos? Vamos agradecer? Olha, por falar em agradecer, eu agradeço a vocês por todo o carinho, por estarem comigo aqui nessa troca maravilhosa. Eu agradeço aqui também os comentários de vocês. Agradeço a todos que estão aqui, a vovó Lili, mamãe Lili, a Lúcia, quem está mais comigo aqui? A Carla, Tatá, bem-vinda, Tatá. Gente, quem está mais comigo? Oi, Anne, Letícia, Maria. Quem está mais comigo aqui, pessoal? Mas eu vou deixar aqui uma sugestão para vocês. Não vou embora antes de deixar aqui uma sugestão, um dever de casa. Tudo bem? Então, eu gostaria que vocês fizessem um momento só com vocês. Pode ser, por exemplo, 5 minutinhos. Vamos fazer 5 minutinhos? A galera tá entrando aí ainda, que bom. Vou pedir para que você faça um momento só com vocês, tá? Antes de você dormir, eu vou te passar um exercício. Eu queria que vocês, por 2, 3 minutinhos, respirassem, mas respirassem com muita força. Por exemplo, devagar, com toda tranquilidade, mas eu queria que vocês respirassem muito, assim, ó. Respira pelo nariz, segura o máximo que você puder e solta pela boca. Se você tiver um incenso, você vai acender um incenso. Se for possível, você bota uma música de meditação e você vai por 1, 2 ou 3 minutos, você vai respirar. Só respirar. E você pensa no que você está fazendo. Lembrando, para quem está entrando agora, que eu estou deixando aqui um dever de casa para você fazer ainda hoje. Claro que cada um vai fazer se realmente se sentir motivado, se tocar o teu coração esse exercício. E depois eu quero saber como é que foi daqueles que fizeram. Então, de novo, você vai respirar por 2, 3 minutinhos, respirando o máximo que você puder. Antes disso, você vai criar uma ambiência, colocando um incenso ou então colocando uma música de meditação. Respira bastante, puxa pelo nariz, segura e depois solta pela boca. Você vai fazer isso pelo menos umas 15, 20 vezes, com toda a tranquilidade. E depois você vai lembrar de todas as pessoas que te são especiais. Se você tem filho, você pensa no seu filho. Se você tem marido, você pensa no seu marido. Pensa nos seus pais, pensa nos seus irmãos. Pensa na própria vida. Pensa naquilo que é mais importante para você. Talvez o seu trabalho, talvez os seus bichinhos, talvez os seus amigos. E aí vamos exercitar essa capacidade de gratidão, agradecendo pela vida. Quando você criar essa ambiência, botar um incenso, colocar uma música, começar a fazer a respiração, você vai se conectando com o todo. E depois de você fazer esse momento de reflexão, de conexão e de gratidão, eu posso dizer que você vai ter uma noite de sono incrível. Depois me conta como foi.
tá bom? Galera, um beijo a todos vocês, que Deus nos abençoe, que Papai do Céu ilumine os nossos caminhos e que a gente siga sempre em frente, tá bem? Quem tá aqui comigo, mais um minutinho só para ver quem tá aqui. Júnior, irmão Júnior, Elba, desculpa, Elba. Quem tá mais aqui comigo? Um beijo no Pedro, Lúcia, querida. G, querida. Gisele, Tati. Quem tá mais aqui, galera? Beijo, Tatá. Boa noite. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Jenny, beijo. Maria, bem-vinda, Maria. Obrigado pelo teu carinho. Vovó Lili, beijo no teu coração. G, queridíssima. Estaremos lá essa semana na Casa Mãe Pobre, se Deus quiser. Elisane, Érica. Galera, só tenho a agradecer a vocês por estarem comigo nessa noite. Gratidão, 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 gratidão. Ana, beijo, querida. Ó, eu vou fazer um pedido a vocês. Depois que acabar essa live, compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bem? Vamos propagar mensagens de amor, de esperança e de fé. Gratidão, que Deus nos abençoe. Tchau, ó, vai ficar gravado aqui. Compartilha, viu? Beijo.